Boa noite, meu povo. Isso aí. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações nessa noite. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, vamos nós nessa noite compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. A Junta de Missões Nacionais, ela veio com esse tema que nós já conhecemos, né? Jesus transforma. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Jesus transforma. Nós cremos nisso. Quem crê, diz amém. Amém. Nós cremos que Jesus transforma. Ele transformou a nossa vida, por isso nós estamos aqui. Ele transformou o nosso coração. Quando outrora não vivíamos na presença de Deus, agora, salvos e transformados por Jesus, então vivemos uma nova vida em Cristo. E exatamente a proposta de missões nacionais e mundiais é exatamente isso. É mostrar em todo o Brasil, em todo o campo missionário e em toda a terra que Jesus Cristo é aquele que pode salvar, abençoar, curar, restaurar. Amém, meus irmãos? É aquele que pode transformar a vida de todo aquele que crê. É aquele que pode transformar a vida do mais vil pecador, porque somos todos iguais, todos somos pecadores. Mas em Jesus, nós somos justificados por Ele, segundo a sua palavra. Amém? Mas pensando não só no tema de missões nacionais, quando cremos que Jesus transforma, eu queria pensar um pouquinho sobre a nossa própria vida, baseados num texto de um homem que não desanimou, de um homem que creu e por isso a sua vida também foi transformada. A vida de um cego chamado Bartimeu. Ele foi transformado pelo poder de Jesus quando ele teve um encontro com Cristo. Quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. E aí, o nosso subtema, entendendo que Jesus transforma, mas o nosso subtema de hoje, que cabe a nós no tempo presente, pensarmos e vivermos assim, é o tema ali que o Tiago já colocou para nós ali. Vamos ler lá juntos? No 3, 1, 2, 3? Nunca desanime, vá um pouco mais além. Vamos refletir um pouquinho no tema, vamos de novo? Vamos lá? Nunca desanime, vá um pouco mais além. Vamos lá para o texto para a gente poder nessa noite compartilhar a mensagem de Deus para o nosso coração. Lucas 18, 35 a 43 é o texto de hoje, né? E eu queria que nós pudéssemos ler, né, e entender aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Vamos ler juntos lá? Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem um cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você crê nessa palavra? Amém? Meus irmãos, esse texto quase todos nós já conhecemos. Quem já leu a Bíblia um pouco, principalmente os cristãos, né? Os membros da igreja e de outras igrejas que estão nos assistindo, talvez nesta hora, você já tenha passado por esse texto. Esse texto é relatado em Mateus, Marcos e Lucas. Esse texto que fala acerca de um homem que era cego e que ele, na verdade, diz a Bíblia que ele mendigava à beira do caminho. Eu tenho certeza, e você também, que o que ele mais queria era ver. Nós temos o relato de um homem, ou pelo menos um, né, que, na verdade, foi curado e transformado pelo poder de Jesus. E aí, eu fico a conjecturar, sem pecar, podemos conjecturar, né, o texto,
nós ficamos imaginando um homem mendigo, diz a Bíblia, sentado à beira de uma estrada. Talvez, se tivesse meio-fio, né, como a gente tem aqui, talvez ele tivesse sentado no meio-fio ali, numa calçada, não sei, se fosse hoje, né? Vamos lá conjecturar sem pecar. E aí, a Bíblia vai relatar para nós que esse homem ficava ali à beira do caminho. Não sabemos quanto tempo, quantos dias, quantos meses, quantos anos, mas a Bíblia diz para nós, e nós cremos na sua palavra, amém, irmãos? Que esse homem, ele estava à beira do caminho. O outro texto vai dizer que ele estava sentado, que tinha uma capa, e Jesus passou naquele momento. Diz a Bíblia que Jesus, chegando perto de Jericó, tinha lá então o cego mendigando, ou seja, ele estava pedindo esmolas. Ele estava pedindo recursos para a sua própria vida que talvez não tivesse amparo legal, não tivesse amparo das autoridades, não tivesse amparo da sua família. Os recursos talvez eram poucos e ele estava ali mendigando, como nós já vimos tantas pessoas assim. Alguns cegos estavam lá. Meus irmãos, o que eu queria pensar com você nessa noite, por alguns minutos só, é que na nossa história de vida também, não podemos desanimar, porque se nós desanimarmos, talvez nós perdemos as bênçãos que Deus tem para nós. Esse homem, sentado à beira do caminho e cego, ele não desanimou. A Bíblia vai dizer que quando ele percebe, ele ouve o barulho de um grupo, uma multidão de pessoas passando com Jesus, ele começa a gritar, talvez ele já tenha ouvido falar de Jesus, porque ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele começa a clamar, as pessoas mandam que ele se calasse, eu estou só aqui parafraseando o texto para a gente entrar aqui no momento da mensagem, e ele então gritava, e ele chamava, e ele clamava, diz a Bíblia, e ele dizendo, tem misericórdia de mim. E as pessoas, fica quieto aí, ele não vai te dar atenção não, ele tem mais coisa para fazer, ele tem outras pessoas mais urgentes para tratar, ele tem outras questões mais importantes na outra cidade, ele tem pessoas talvez pior do que você, que está difícil aí, mas você fica aí, e aí ele vai resolver o problema de outros, fica quietinho, ele gritava, e a Bíblia diz que ele, quanto mais mandavam ele calar, mais ele gritava, e ele dizia, Jesus, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, é interessante que esse homem, ele nos mostra que nunca devemos desanimar, mesmo diante das maiores dificuldades. Não desanime, vá um pouco mais além. E pensando sobre isso, imagino eu que é assim também na minha vida e na nossa vida. Quantas vezes nós perdemos aquilo que Deus quer fazer para nós, simplesmente porque nós paramos pelo meio do caminho. Simplesmente porque nós desanimamos. Nós paramos antes da linha de chegada. A Bíblia diz que todo atleta, ele precisa correr e lutar para que no fim ele seja coroado, diz a Bíblia. Isso significa que, sabendo e entendendo que Jesus transforma qualquer circunstância na nossa vida e na vida dos outros, nós não podemos parar no meio do caminho. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar, nós precisamos não desanimar. A Bíblia aponta para todos os homens que venceram, porque eles não desanimaram. A Bíblia mostra pessoas que venceram, porque nunca desanimaram. E, irmãos, pensando sobre isso, eu imagino que o que acontece é quando nós apostatamos da fé, quando nós desanimamos na fé, quando nós olhamos para os obstáculos, quando nós vemos as dificuldades e às vezes não entendemos que o nosso Jesus é aquele que pode transformar as dificuldades para abençoar a nossa vida. Você crê? Amém? Quantas vezes, meus irmãos, nós desistimos de algo na nossa vida porque apareceu um obstáculo que parecia intransponível. Algumas coisas na visão humana parecem intransponível realmente. Mas a Bíblia vai dizer para nós que não há nada impossível para Deus. Quem crê nisso? Amém? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. Aquilo que não podemos fazer, Jesus pode fazer, porque Ele pode transformar as circunstâncias da nossa vida. Talvez seja enfermidade, desemprego, problema familiar, problema conjugal, criação de filhos. Quantos problemas temos hoje, irmãos? Sempre temos.
Isso também não significa que ele vai fazer. Eu gosto de pensar sempre isso, né? A Bíblia diz que ele cumpre a sua vontade. Há algumas coisas que ele não vai fazer. Há outras coisas que ele vai fazer. É interessante nós entendermos, porque a Bíblia vai dizer para nós que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos agora. Eu gosto muito dessa palavra de Jesus quando ele diz que há coisas que faço hoje só entenderás amanhã. Há coisas que aos nossos olhos Jesus poderia também não ter curado o cego. Jesus poderia não ter feito outros milagres. Ele não deixaria de ser Jesus. Amém, irmãos? Ele não mudaria. Porque a Bíblia diz que nele, que é o próprio Deus, ele diz: eu e o Pai somos um. Não há mudança, nem sombra de variação. Ele é Deus. Ele faz o que ele quer. Nós precisamos estar entendendo muito bem que ele faz aquilo que nós pedimos segundo a nossa fé. Mas ele pode também não fazer. E nesse caso ele fez. A palavra de Deus para nós, nessa noite, na verdade, é encorajar o nosso coração a continuar crendo. É encorajar o nosso coração a continuar como esse homem chamado Bartimeu, que mendigava à beira do caminho, que mudou a sua história no momento que encontrou Jesus, que ele transforma a sua história, e crermos hoje que Jesus continua mudando a história daquele que crê. Amém, meus irmãos? Jesus continua mudando. Ele faz o que ele quer, o que for melhor, mas ele faz. Em algum momento ele responde, ainda que não seja aquilo que queremos, ainda que não seja de imediato, ainda que não seja a nossa vontade, mas a vontade dele prevalecerá e ele mostrará a sua vontade para aquele que crê. Nós precisamos entender isso, que a Bíblia, ela sinaliza, ela mostra. E pensando nesse homem, meus irmãos, se ele tivesse desanimado, ele não teria sido curado. Talvez se naquele dia ele tivesse ido para sua casa, ele não teria sido curado. Talvez se naquele momento que Jesus passava, ele não tivesse ali, ele não seria curado. Às vezes, meus irmãos queridos, amigos, as provas são realmente duras, mas se permanecermos firmes em Cristo, passa a ser a nossa vitória, quando nós cremos e continuamos a caminhada na fé, na igreja, na comunhão, na família. Quando nós continuamos, de alguma maneira, de alguma forma, o nosso Cristo vai transformar, vai mostrar, vai realizar aquilo que está no seu coração para nós. E às vezes não é o nosso, porque às vezes nós nos confundimos. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que não podemos confiar na nossa própria força. Eu estou só sinalizando os dois pontos para a gente entender que seja o que for, o que acontecer, Jesus não muda, ele continua sendo o transformador de vidas. Ele continua sendo o transformador daquele que crê. Meus irmãos, eu quero então compartilhar nesse momento especial da parte do Pai com você, para não desistir, não desanimar. São tantas lutas, irmãos, mas o cego ele não desistiu. Às vezes nós desistimos dos nossos sonhos. Nós, em longa caminhada da vida, nós desistimos, alguns, né? Eu não, você talvez não, mas alguns desistem dos seus filhos, alguns desistem dos seus cônjuges, alguns desistem de suas famílias. Teve um dia que, já tem algum tempo, eu vi uma reportagem na televisão de algumas pessoas, você deve ter visto, talvez, algumas pessoas andarilhas pelo Brasil. Tem algumas pessoas que saem andando, e às vezes não é porque é doente mental, não, às vezes as pessoas saem porque desistiram da sua vida. E essa reportagem mostrava algumas pessoas conscientes de que estavam caminhando porque desistiram, não queriam mais. Meus irmãos, desistir não é a solução, permanecer é a solução. Permanecer lutando, confiando, crendo é a solução, porque em algum momento Jesus fará, quem crê? Amém, meus irmãos? Em algum momento ele fará alguma coisa, em algum momento ele vai sinalizar, em algum momento a porta vai abrir, em algum momento alguma porta vai fechar, eu não sei, mas ele é Deus, Jesus é Deus. Mas ele vai transformar a circunstância em bênção na nossa vida. Quem crê nisso, amém? Não podemos desistir. E aí a primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo, o primeiro tópico, e que você falasse comigo lá. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Não desanimar consiste em ter perseverança. Irmãos, há momentos que nós não temos perseverança.
Há momentos que nós desanimamos. Há momentos que, como alguém diz, a prova é tão grande, né, que a gente desanima e não persevera. Há momentos que até os nossos sonhos vão embora, porque nós achamos que Deus não vai fazer. Meus irmãos, precisamos crer que seja o que Ele fizer, é o que vai ser o melhor. É nisso que precisamos nos agarrar. Talvez realmente não seja a nossa vontade, porque a nossa vontade é falha. A vontade de Deus é boa, como dissemos aqui. Então, olha o que diz a Bíblia. Clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você crê nisso? Amém? Às vezes nós falamos de misericórdia e não exercemos misericórdia. Às vezes nós falamos de misericórdia, mas não vivemos misericórdia. Às vezes nós falamos de misericórdia, mas não pedimos a Deus misericórdia. Nós pecamos todo momento, toda hora, todo dia. Eu tenho feito ao longo dos anos essa oração: Senhor, tem misericórdia de mim. E é interessante que esse texto vai dizer exatamente isso. Meus irmãos, não desanimar consiste em ter perseverança. Quem persevera encontra a misericórdia que vem do Pai. Meus irmãos, quem persevera vence. Amém, irmãos? Quem persevera alcança. Quem persevera sente o gosto da vitória. Lembrando, ainda que eu estou frisando isso, que não seja a nossa vontade, mas nós vamos alcançar a vitória. Nem que seja lá no céu, mas vamos chegar lá. Amém, irmãos? Quem persevera cresce. Mesmo em meio ao caos, nós crescemos. Mesmo quando a resposta de Deus é não, nós crescemos. Mesmo quando Deus manda a gente esperar um pouquinho, nós crescemos. E aí, perseverar amadurece. Nós amadurecemos quando nós perseveramos. Sabe por quê? Porque nós oramos mais. Eu sempre lembro disso, meus irmãos. Você já viu um pai ou uma mãe orar tanto quando um filho está doente? Quem é pai e mãe sabe disso. Nós clamamos, nós oramos. Às vezes nem oramos assim por causa da nossa vida, mas por causa dos nossos filhos. Clamamos com oração, como diz alguns, a oração forte, né? Que nasce lá do nosso coração. Quem persevera, irmãos, amadurece espiritualmente. Quem persevera vê resultados. Quem persevera é abençoado e abençoa. Porque eu entendo que esse homem lá, ainda que mendigo, agora a sua vida foi transformada por Jesus. Agora diz a Bíblia que ele larga a sua capa e ele vai ao encontro de Jesus. Alguns já, parafraseando alguns anos atrás, diziam então que talvez aquela capa cobrisse da chuva, do sol, e ele abandona a capa e ele vai seguir a Jesus. Ele é despertado para um novo momento, porque Jesus transforma a sua vida. E certamente saiu dali abençoando pessoas, falando: foi Jesus que me curou. Todos daquela multidão glorificavam a Deus porque viam aquele homem sentado à beira do caminho, e agora ele se levanta, ele vai ao encontro daquele que transforma vidas, ele é transformado. E aí ele também pode abençoar com seu testemunho. Quem persevera vê o que Deus faz, e ele faz. Amém, meus irmãos? Então, não desanimar consiste em ter perseverança. Não esqueça essa palavra. Amanhã de manhã teremos obstáculos, essa semana também, mas precisamos perseverar para vermos aquilo que Deus vai fazer em nossa vida. Você crê? Amém? Vamos para o segundo agora. Vamos ler lá comigo, bem alto? Vamos lá, 1, 2, 3. Não desanimar consiste em ter coragem. Tem gente que persevera um pouquinho, mas sem coragem, né? Eu vou porque tem que ir. Meus irmãos, entenda o que esse texto é maravilhoso quando se trata de não desanimar, consistir em ter coragem. É interessante, olha o que diz o texto, dizendo: o que queres que eu te faça? Jesus perguntou, e ele disse: Senhor, que eu veja. Na outra versão diz assim: que eu torne a ver. Jesus foi, mandou chamar o homem vai até ele, larga tudo que estava fazendo ali, coitado, sentado, talvez algumas moedinhas, né? Ali no potinho, ele largou para lá, a capa também foi lá. Agora eu vou ser curado. E ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala: o que você quer que eu faça? Meus irmãos, é interessante, nós precisamos dizer para Deus tudo o que queremos e que precisamos. Certamente, como eu disse, Ele fará aquilo que nós precisamos. Às vezes não o que queremos, mas Ele fará o que precisamos. Porque Ele conhece a nossa vida, a nossa história e o nosso coração e a forma como vamos reagir diante daquilo que pedimos. Mas precisamos pedir.
Nós precisamos ter coragem de dizer para Deus nos mínimos detalhes: Senhor, hoje a situação é essa e eu quero pedir ao Senhor isso. O que Ele vai fazer, não sei, irmão, mas eu sei que Ele fará. Ele não nos deixa sem resposta. Quem crê nisso? Amém, irmãos? Ele não nos deixa sem respostas. Há momentos na nossa vida que nós nos angustiamos, nós sofremos. Alguém já dizia que o mal do século é a ansiedade. A ansiedade leva à depressão, depressão à morte, nós já sabemos disso. A ansiedade tem tomado conta de muitos corações, inclusive o meu e talvez o seu, porque não sabemos o amanhã, e graças a Deus não sabemos. Mas a ansiedade, ela tenta parar e frear a nossa coragem, nós sentimos medo. Mas é interessante que esse homem, Bartimeu, o cego, ele precisou de muita coragem para chegar até onde ele chegou. Ele era cego, mendigo, precisava de muita coragem para enfrentar a multidão que seguia Jesus. Imagina, alguém falando para ele assim: fica aí, não vai lá não, que Jesus não vai dar atenção para você não, cara. Fica aí sentadinho aí, vai pedindo teu dinheirinho, depois você vai para casa comprar um pão e está tudo resolvido. Fica quieto aí, Jesus não vai te ouvir não. Ele precisou de coragem para enfrentar a multidão, para passar sobre os obstáculos. Não sei se alguém pegou pelo braço e ajudou ele a chegar lá, mas o interessante, irmãos, é entendermos o texto de que ele teve dificuldades para chegar a Jesus. Ele já estava com dificuldade, ele não enxergava. Ele precisava de muita coragem. Este homem é um exemplo de coragem para nós. Deus nos mostra muitos homens que tiveram coragem. E aí eu digo para nós, para mim e para você nessa noite, se você está desanimado, busque coragem em Jesus, porque Ele pode transformar a circunstância da sua vida. Observe uma coisa, naquele contexto Jesus estava sendo aclamado rei dos judeus. E olha, entenda, politicamente, era perigoso ele gritar, alguém gritar até o título messiânico de Jesus na frente dos governantes romanos. Era perigoso. Já haviam pessoas querendo prender Jesus. Então era perigoso até para quem clamasse assim: Jesus, filho de Davi, me ajuda aí. Estava gritando, aclamando Deus. E era muito perigoso politicamente, porque já estavam querendo pegar e prender Jesus. E agora então esse homem, ele teve coragem, porque ele precisava da solução para o seu problema. O cego, ele não se importou com nada. Ele teve coragem para levantar-se de onde estava. Ele gritou enfrentando a multidão. E sendo assim, ele saiu abençoado por Jesus. E para ser abençoado precisamos ter coragem. Quem crê nisso? Amém, irmãos? Coragem de falar com Ele, de orar a Ele, de falar com Ele, de tomar decisões. Precisamos pedir a Ele. É preciso ter coragem. Não desanimar consiste em ter coragem em meio às lutas que vamos atravessando. Como é difícil, irmãos. Você já percebeu que na nossa vida, às vezes, está tudo tranquilinho? Está tudo legal. E amém que esteja hoje assim com você, né? Tudo tranquilo, tudo na paz, beleza. Mas tem momentos que a nossa vida está assim, ó. Parece um mar aberto. Você já viu um mar aberto? Alguém navegando no mar aberto? Como é que o barco é jogado para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, não é? E aí a gente fica assim, e agora? Precisamos ter coragem. Mas a terceira coisa, para a gente ir finalizando aqui, que eu queria que você pensasse, levasse no seu coração nessa noite, e eu também, né, já está aqui no meu. Vamos ler juntos? Não desanimar consiste em ter... A fé, irmãos, é algo espetacular. Meus irmãos, a fé é algo que nós não conseguimos explicar. A Bíblia vai dizer para nós que a fé é algo que não vemos, mas cremos. A palavra de Deus vai dizer para nós que fé é ver aquilo que ainda não aconteceu. Parece coisa de doido, mas ser crente é meio doideira mesmo, não é? A gente crê naquilo que o mundo não crê. E aí a gente começa a observar que não desanimar consiste também em ter fé. Jesus disse assim para ele, ó, vê, a tua fé te salvou. É interessante, né? Jesus falou para aquele camarada, cego, mendigo, sujo talvez, sem banho, com as moedinhas na latinha que talvez deixou para trás, com a capa que ficou lá. Mas Jesus falou, rapaz, que fé é essa? A tua fé te salvou. Em algum outro momento, Jesus diz assim, a tua fé te curou. Em outras histórias, meus irmãos, é a fé, é a fé. Não é a fé de quem prega, não é a fé de quem vai ser curado. A fé está em Cristo. Não é a oração de quem ora, mas é a fé de quem crê. Quem está crendo. E ele diz assim, ó, a tua fé te salvou. A fé é muito, muito importante, meus irmãos, nos momentos difíceis. Quantas vezes, eu não diria que nós perdemos a fé, mas a nossa fé, né, vai lá embaixo. Em algumas situações,
em algumas decisões, vamos perdendo a nossa fé. A Bíblia diz que alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé. E aí, quando abandona-se a fé, o desânimo chega, nós desanimamos. A fé, ela é muito importante. Tiago vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O cego Bartimeu, além de perseverança, coragem, ele teve fé. Porque Jesus falou isso para ele, a tua fé te salvou. A fé deste homem foi fator fundamental para que o milagre acontecesse. Tanto foi importante que Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. Quantas vezes, meus irmãos, nós falamos de fé, estudamos sobre fé, escola bíblica dominical fala de fé, quarta-feira fala de fé, culto domingo à noite fala de fé, mas não exercemos nos momentos necessários a nossa fé. Quando tudo parece acabado e sem sentido, precisamos pedir ao Pai que nos ajude, nos encoraje na busca da nossa fé, que renove a nossa fé e que a nossa fé seja uma fé inabalável. Amém, meus irmãos? Que a nossa fé seja inabalável diante das circunstâncias, dos momentos que vamos vivendo e vamos passando. É sempre bom, meus queridos irmãos, ainda assim, falarmos sobre a fé em nossos cultos, uns aos outros. A fé consistente, ela traz consistência também à vida cristã. A vida cristã autêntica. A fé nada mais é do que esperança em algo que ainda não aconteceu, mas que poderá acontecer e que Deus poderá fazer segundo aquilo que pedimos. E se Ele não fizer segundo aquilo que pedimos, nós vamos entender o que Ele fará. Porque a fé, ela norteia a nossa comunhão com Deus através da oração, da leitura da palavra. Ele vai revelando e nós vamos entendendo, porque exercitamos a nossa fé dia a dia, e aí nós vamos entendendo a vontade de Deus. Você já percebeu algumas coisas que Deus não fez na sua vida? E quando o tempo passa, você percebe que foi o melhor? Foi. E há coisas que Deus faz imediatamente, você ora e Deus vai lá e pum. Eu digo sempre que novo crente é uma beleza. Novo crente ora e a coisa acontece quando é novo crente, né? Eu não entendo por que Deus faz isso, né? Mas Deus faz, eu acho que é para afirmar a fé do novo crente, né? Novo crente, ele ora e o negócio começa a acontecer, né? Depois Deus vai falando assim, ó, calma aí, eu vou ajustar aqui e ali. Meus irmãos, nós não sabemos quantas vezes esse homem cego aqui tenha talvez orado a Deus, mendigando pelo caminho. 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sabemos. Mas no momento exato, Jesus chega e transforma a vida daquele homem. Na visão de alguns, aquele cego não passava de um cego e mendigo. Mas na visão de Jesus, ele era um homem que poderia ser alcançado pelo seu maravilhoso amor. Ele só precisava ter fé. E é assim na nossa vida, irmãos. Em alguns momentos, talvez as pessoas possam não nos dar valor. O mundo não nos dá valor. Talvez onde você vive, no seu meio social, talvez até na própria família, no trabalho. Mas Jesus olha para nós de maneira especial. Ele olha para a nossa fé. Ele olha para dentro do nosso coração. E ele diz assim, ó, tenha esperança. Eu posso transformar qualquer circunstância em bênção para a sua vida. Você crê? Amém? Eu queria que a gente pudesse recapitular, sabendo que Jesus transforma a nossa vida. Recapitular o nosso tema. Vamos falar juntos lá? Nunca desanime. Vá um pouco mais além. Lembra desse homem, tá? O cego. Ele lutou e foi em frente e conseguiu a vitória. Aí o ponto 1, nós lembramos o quê? No 1, vamos lá? Vamos falar o ponto 1? Não desanimar consiste em ter... Então persevere, meu irmão e minha irmã. Vamos continuar perseverando. Você pode dizer amém? 2, vamos lá no 2? Não desanimar consiste em ter coragem. Permaneça com a sua coragem. Fale com Deus aquilo, abre o seu coração hoje. Fale para Deus o que talvez esteja afligindo a sua alma, a sua vida, o seu coração. Porque ele disse para aquele homem, o que você quer que eu faça? E ele falou, e Jesus foi lá e resolveu. A terceira, vamos lá na terceira? Não desanimar consiste em ter fé. Não apostate da fé, meu irmão e minha irmã. Não abandone a sua fé. Permaneça em Cristo. Em algum momento, Jesus que transforma, Ele vai sinalizar a sua vontade para a sua vida. As nossas histórias de ministério, pastores, estão aí, né?
A gente vai vendo que quanto Deus vai falando ao nosso coração através das experiências que vamos vivendo. E você também, meu irmão e minha irmã, as suas experiências, a experiência de alguns outros vão reforçando a nossa fé. O Senhor vai nos ensinando a não desanimar, a ir um pouco mais além. O Senhor vai nos ensinando a perseverar, a ter coragem mesmo diante do caos e exercitar a fé todos os dias.